Hoje nós vamos para o segundo vídeo aqui da série Reprogramando a Mente com Sabedoria. E durante essa série eu vou te passar 4 passos e eu tenho certeza que se você aplicar em pelo menos 30 dias você já vai colher novos resultados. No vídeo anterior nós falamos que antes da gente provocar uma mudança, nós precisamos entender o que tem de errado na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo para iniciarmos uma programação na nossa mente. O passo 1 é buscar sabedoria. Eu li aqui junto com vocês, Provérbios do 4, do 3 ao 11. E se você ainda não viu o vídeo anterior, então pausa e já volta lá para assistir o episódio número 1, para você entender por que estamos falando hoje aqui sobre buscar sabedoria. Salomão, ele aprendeu a fazer com o pai dele as melhores escolhas. E nessa história, Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, o que é que você quer? E ele disse: sabedoria. Salomão pediu a Deus uma semana para pensar. Ele deu uma resposta na hora. Quando uma oportunidade aparece para você, você só precisa da resposta. E por que a gente demora tanto para responder? Porque a respeito daquilo que foi oferecido, a gente não tinha pensado naquilo antes. Não tinha uma informação na nossa mente a respeito daquilo. Quando alguém te oferece uma oportunidade de emprego, você não tem que pensar, você só precisa dar a resposta. As oportunidades, elas vêm e vão na mesma velocidade. Por isso que a gente precisa orar antes. E para saber, né, quando você tiver que tomar uma decisão. E quando você receber um convite, um chamado, você saber responder com sabedoria. E um exemplo que eu posso dar sobre isso, recentemente, eu estou congregando numa igreja já tem uns 3 anos mais ou menos. Eu congregava antigamente em uma outra igreja e acabei saindo, acabei me desviando e depois me reconciliei com Deus. Mas, sem querer de fato, estar presencialmente na igreja. Eu estava em casa buscando a Deus, buscando presença, orando, lendo a Bíblia, fazendo estudo, mas eu achava que eu não precisava voltar a congregar numa igreja, né? Mas meu esposo, ele já estava nessa igreja, fazendo parte do grupo de louvor, e minha sogra já estava lá, minha filha começou a acompanhar ela, e aos poucos eu fui ouvindo o chamado de Deus e eu voltei, né? Então hoje eu congrego em uma igreja e oficialmente ontem, né, foi feito a minha apresentação como membro da igreja e como participante, nova integrante do grupo de louvor. Eu sempre achei muito bonito, né? Eu sempre admirava ver as meninas do Ministério da Dança, do Louvor, da coreografia, né? Eu sempre achei muito bonito aquela entrega, aquela devoção, os levitas, e eu sempre tive vontade de cantar ou dançar, né, para Deus. Mas eu nunca tinha tido essa oportunidade. E eu tenho orado muito a Deus para que Ele cada dia mais me use, me colocado à disposição do Senhor, pedindo para que Ele confirme, né, as respostas ao meu coração. E eu recebi um convite, né, durante um acampamento que a gente foi há alguns dias, para um convite para participar do grupo de Ministério de Louvor lá da igreja. E no momento eu confesso que eu não gosto de fazer nada sob pressão, tomar decisões assim. E no momento eu fiquei tentada a responder que sim, mas eu fiquei tipo, será que o Senhor quer? E enfim, eu fiquei adiando aquilo por mais ou menos uma semana. E foi justamente quando eu estava ouvindo uma palestra e eu ouvi falar sobre isso, né? Sobre as oportunidades que vêm e vão, sobre a gente já ter orado a Deus por algo para que quando essa oportunidade que a gente pediu chegar, a gente já tenha a resposta ali e de imediata, assim como Salomão fez. Então, ele não esperou, ele não falou que ia pensar, ele não falou que me dá uma semana que eu preciso me reunir com minha família, eu preciso ouvir os meus conselheiros. Não, ele não fez isso. Deus apareceu e disse: Salomão, o que é que você quer? E ele disse: eu quero sabedoria. Então, hoje eu quero mostrar 2 coisas aqui. Que tipo de sabedoria que ele pediu e por que ele pediu sabedoria. Aí você pode me dizer: ah, Geisa, mas ele pediu sabedoria porque ele queria julgar o povo de uma forma mais sábia. Ok, mas por que ele pediu sabedoria? Por que ele não pensou?
Então, lá nesse trecho, ele está contando uma história, ele está falando do pai dele. E lá em Provérbios 4, a gente já leu lá no outro vídeo, mas a gente vai ler de novo. 4 do 3 ao 11, tá? Dessa vez a gente vai ler do 3 ao 11. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Então, Salomão cresceu ouvindo o pai, que ele devia buscar o quê? Sabedoria. E nesse texto tem pelo menos ele falando 6 vezes a sabedoria. Ele falando que ouviu do pai que deveria buscar sabedoria. Então, eu quero te mostrar como construir na sua mente uma reprogramação mental capaz de te fazer uma mulher de sucesso em tudo que você colocar na sua mão. Anota aí. O como. As crenças que vão te impulsionar, crenças que vão te limitar, crenças limitantes, elas impedem você de alcançar o que você nasceu para alcançar. Crenças que vão te impulsionar, vão favorecer, vão colocar você no lugar de honra, no lugar de vitória, de reconhecimento. E como programar a mente de alguém? Você precisa dizer para ela o que Salomão ouviu do pai, o que? E o que nesse texto é a sabedoria. Busque a sabedoria. A sabedoria, ela é a coisa mais importante. Salomão ouviu do pai o quê? E a pergunta é: o que você ouviu até aqui? O que você está falando para os seus filhos, falando para o seu esposo, para as pessoas que te amam, para as pessoas que precisam de você? Quais são as histórias que você tem repetido? Quais são as mentiras que você tem contado? Que você tem reproduzido? Eu sei, a criança que você foi, ela acreditava em tantas coisas, mas o adulto que você é, ele está apenas sobrevivendo. Muitos nãos foram contados para você. Muitos desses nãos foram uma mentira. Muitas coisas que te privaram de sonhar, de viver, foram mentiras. Porque foram essas pessoas, elas também tiveram suas mentes programadas. Então, de acordo com como foi programado a mente delas, elas vão perpetuando isso nos seus filhos. Então, entenda que você tem o poder hoje de colocar um ponto final nessa história. Você tem o poder de fazer tudo diferente. Você hoje tem em suas mãos o entendimento para você fazer diferente com os teus filhos, com teu esposo, com as pessoas que você ama. Você pode contar novas histórias, você pode falar novas histórias, você pode criar uma nova história. Então, hoje eu te mostrei o que e o que foi a sabedoria, tá? Então, como a sabedoria, ela pode reprogramar a sua mente, como a sabedoria pode desbloquear uma vida abundante em você, a vida que Deus preparou para você. Então, no próximo vídeo, no terceiro episódio, a gente vai falar o segundo passo para você reprogramar a sua mente. E não esqueça, se esse vídeo te tocou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro dos próximos episódios. Já são mais de 200 resilientes, mais de 200 mulheres aqui neste canal, e juntas formamos uma comunidade mais forte, mais resiliente e mais abundante. Gratidão!